Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aqui à live do Meu Clown. Todas as quartas nós temos feito lives com grandes palhaços aí. E hoje nós temos o prazer de receber Nando Bolognese. Enquanto isso eu vou apresentar meu convidado de hoje. Nando Bolognese. Bom, Nando Bolognese nasceu em maio de 1968 e formou-se em Economia na USP e História na PUC e concluiu o curso técnico de formação de atores da Escola de Arte Dramática, EAD-ECA USP. Trabalhou no cinema, televisão e teatro com diretores consagrados como Hector Babenco, Laís Bodansky, Fernando Meirelles, Celso Frateschi, Elias Andreato, José Rubens Siqueira, Wellington Nogueira, William Pereira, entre outros. Integrou o elenco de palhaços dos Doutores da Alegria de 2001 a 2005, criou e dirigiu o projeto Cidadão Clown em 2002. Criou e atuou e dirigiu o grupo Fantásticos Frenéticos, palhaços em hospitais psiquiátricos, de 2006 a 2008, e integrou o elenco de palhaços improvisadores do espetáculo Jogando no Quintal. Publicou um livro, Um Palhaço na Boca do Vulcão, edição Grua, em agosto de 2014. E apresenta o espetáculo Se Fosse Fácil Não Teria Graça, em teatros, empresas e universidade desde agosto de 2013. Ministra oficinas, cursos regulares e workshops sobre palhaços desde 2001. Tá chegando. Eba! Olá, boa noite! Olá, boa noite. Enorme prazer estar aqui, viu? Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar aqui com você. Puxa vida, o prazer é todo nosso. Uma vontade de algum tempo já falar contigo e vamos aproveitar essa oportunidade aí agora. Que prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, recíproco, de verdade. Poxa, que bom. Você sabe que eu acompanhei o teu espetáculo aos capítulos. Ah, que legal. Foi muito legal. Você me deixou preso ali, achei o formato incrível ali. Porque Comigo, quando a gente ficou sem poder ir no teatro, né? Eu falei, puxa vida, fazer 1h30 na internet, eu acho difícil, porque o ritmo da internet é uma coisa mais papum, as pessoas não ficam muito tempo, né? Aí que veio a ideia de dividir em capítulos. e foi muito legal, porque eu ficava esperando outro dia chegar. E eu fiz o seguinte, eu encomendei aqui o seu livro, então uma dica aqui para quem está nos Eba. assistindo, O Palhaço na Boca do Vulcão, e só que o livro acabou chegando depois, então eu assisti primeiro para depois ler o livro. Então eu estou com uma overdose de Nando Bolognese Ai, aqui, meu Deus do céu. um íntimo teu aí já, porque fiquei sabendo da tua história, você contando aí por meio da sua live e também aqui pelo livro, que aliás muito bem escrito, foi uma delícia ler o teu livro. Ah, obrigado. Parabéns. Eu gosto de escrever e para mim foi bem divertido escrever. Sim, divertido, é trabalhoso e tal, mas é prazeroso, assim, muito prazeroso. Eu curti muito. Que bom que você Que gostou. legal. Uma outra coisa que eu preciso te falar antes da gente começar a conversar e fazer algumas perguntas, saber um pouco de você, é que Nós um já dos estamos primeiros conversando. espetáculos... Oi? Já estamos conversando. Já estamos, é verdade, já estamos conversando. Mas eu queria te potenciar aqui que eu comecei a fazer teatro meio que por acaso, né? Eu comecei a fazer lá na Universidade de São Judas Tadeu. E um dia eu recebi um convite para ir assistir uma peça enquanto eu estava fazendo. Eu ia fazer artes visuais, mas acabei mudando de ideia durante o curso, porque era um curso de educação artística. E aí Débora Ritiello aparece lá e me convida o grupo para assistir uma rapisódia de personagens extravagantes. Então foi uma das primeiras peças que eu fui assistir, assim, né? Porque meu foco não era teatro, era artes visuais. E aí eu acabei ficando encantadíssimo com a peça. E agora eu descobri que era você que fazia o Capitano ali, né? É, Então, eu- desde aquela época, uma peça que me inspirou muito a que seguir minha carreira legal. como ator e palhaço. Essa peça é muito legal. Você sabe que a primeira montagem dela não foi essa que você assistiu. É que aquela montagem que você assistiu, da qual eu participei, era um retrospecto da Quito, da Cristiane Ah, Valiquito, que é a diretora desse espetáculo. Eu assisti o Rhapsody, é claro, evidentemente, sem eu estar fazendo. Eu assisti quando foi feito, que eram outros atores que depois eu vim a conhecer. E aí eu não era ator ainda. E aí quando a Quito entendi. me chamou, eu falei, não, era a direção da Quito e da Tiche Viana. Daí eu falei, nossa, que legal, vou fazer aquele espetáculo que eu assisti, cara, muito divertido. E no Se Fosse Fácil eu conto, é fazer do Capitano,
que o cara falou, pô, que bacana, você faz um capitano bêbado, pô, super original. Eu falei, cara, no final da bêbado. O cara gostou, então tá bom. Tá, tá gostando, tá bom, né? Mas me diz uma coisa, como que você se aproximou? Você fala um pouco no teu livro, tudo, mas para o pessoal que está assistindo aqui a gente, como que você se aproximou da palhaçaria? O que te capturou para fazer palhaço? Eu vou te responder de um jeito que vai parecer que eu estou fugindo da questão, mas eu não estou. Depois eu vou responder como eu acho que se espera que eu responda. Mas é assim, às vezes eu vou fazer sei lá, me chamam para algum trabalho, alguma coisa assim, eu dou um preço e a pessoa fala assim, mas esse valor por causa de 15 minutos, por causa de 15 minutos, não, por causa de 52 anos. Não são os 15 minutos que eu estou aqui. Então quando você pergunta do palhaço e tudo mais, eu sei, eu vou falar o que a pergunta está querendo responder, mas eu acho que é desde que eu nasci, cara. Eu acho que as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai colocando marcos. Aqui foi isso, para a gente se entender, para a gente ter uma trajetória, para nós mesmos nos entendermos com uma trajetória. Mas na verdade as coisas são matizadas, né? Uma coisa que. Nunca tem um momento da novela mexicana que o cara tira a máscara, né? Eu sou o pai da criança. Coisa vai sempre acontecendo assim, né? Então, eu entendo essa pergunta, mas eu olhando para mim, eu falo, acho que eu nasci palhaço, me lembrando com a minha família, o meu jeito. Eu acho que é uma atitude, é um estado do espírito que eu sempre fui. E aí, na verdade, você procura um pretexto no seu cotidiano para que aquilo venha à tona, assim. O pretexto que eu encontrei no meu cotidiano foi no ano que eu fiquei viajando pela Europa, eu fiquei um ano viajando e tal, eu fiquei trabalhando em Londres um tempo e eu fiquei muito, assim, decepcionado com a humanidade. Eu tinha 21 anos, tinha acabado de me formar, estava saindo para o mundo pela primeira vez, eu ia ficar fora da casa dos meus pais. Então eu estava me sentindo, era assim, um ritual de estou virando um homem, né? Estou solto no mundo agora, estou fora de casa e tal. E aí eu entrei meio em crise, eu arrumei um emprego lá em Londres, que eu era um faxineiro, faz tudo numa joalheria no metrô. E, cara, toda vez que eu pegava o metrô, todo mundo estava com o jornal ou livro na frente, e eu falava, esses caras não estão aí lendo, eles estão para não se olhar. E lá em Londres, você pergunta para as pessoas, pelo menos quando eu fui, eu adorei Londres, mas tinha isso aqui, quando você pergunta para as pessoas como é que você está, o cara responde, não estou mal, not bad. Eu falei, cara, como é que as pessoas podem me viver dizendo not bad, o cara não afirma nada, que horror. E aí eu comecei, e eu também cansado do trabalho, achando o trabalho chato. Eu falei, cara, a civilização perdeu o pé. A gente vive tudo isso em nome de construir uma série de benefícios. Cara, mas a gente está escravizado por essa mito, civilização. Olha que bicho, as pessoas não se olham, as pessoas não respondem que está tudo bem. Civilização perdeu o pé, eu não quero cair nessa. Eu estava com 21 anos, ia começar a trabalhar quando eu voltasse dessa viagem, ia começar uma vida profissional. Falei, cara, eu não quero viver desse modo, eu não quero. Eu quero ser marginal. Não marginal no sentido de ser um bandido, estar à margem desse sistemão. E aí, na época, eu, na minha inocência, imaginei, pô, quem é marginal nisso tudo? Os artistas, eu achava, já não acho mais. Mas, né? Aí eu falei, pô, cantar, primeira coisa que eu pensei. Embora eu goste, eu sou péssimo, eu sou piada. Eu sou piada entre meus amigos, a minha família, do jeito que eu canto. Eu não canto parabéns pra você e bato palma ao mesmo tempo que eu me atrapalho, eu não consigo, de verdade. Então eu falei, puta, cantar não dá. Putz, eu acho que eu vou ser ator, porque, pô, sempre que a escola viaja eu imito os professores, eu sou engraçado, eu sou um cara que falo bem, eu sou comunicador. Acho que eu vou ser ator. Foi assim, que eu decidi ser ator. Mas aí eu olho pra minha trajetória e pensei, é claro que não foi isso, é claro que eu já tinha uma predisposição. Aí eu comecei a lembrar que eu tinha um amigo meu da faculdade, que era um grande amigo, a gente vivia em crise, claro. E eu falava para ele, eu falei, cara, por que você não larga tudo, não vai fazer teatro? Porque eu falava para ele o que eu estava querendo para mim, eu estava me projetando ali nele e tal. Então eu percebo que é uma coisa que já vem. Aí eu lembro da escola, eu também tinha. Então eu acho que eu nasci assim. Mas aí o pretexto foi essas reflexões todas. E aí eu voltei para o Brasil e aí eu fui fazer teatro. Aí eu prestei EAD. Você me perguntou por que eu fiz teatro ou por que eu fiz palhaço? Palhaço. Aqui a Então, gente. o caminho foi o teatro. Foi o que O estou te teatro. falando. Então aí eu cheguei lá no teatro. Aí chegando no teatro, estava já com a doença, com a esclerose múltipla, mas não é só a esclerose múltipla. Eu conheci o palhaço e fiquei encantado. Na IAD, no último semestre, a gente não tinha mais aula, eram só montagens de espetáculos e tal. E a montagem do último semestre ia ser uma montagem do palhaço.
E aí eu conheci, fiquei absolutamente encantado, achei incrível. E a mesma resposta que eu dei para você, eu pensei, puta, acho que eu fui palhaço a vida toda, né, cara? Agora que eu estou encontrando, mas eu estou mais me identificando, parece que eu estou me reconhecendo, não é que eu estou descobrindo, eu estou me reconhecendo ali. Aí foi início, então, foi no último semestre da EAD, eu participei a montagem que chamava Uma Rapsódia para Clowns, uma Rapsódia para Clowns e Guitarra. Que aí tinha um instrumentista que ficava ai, gente, qual é o nome dele? Eu já vou lembrar. Que ficava improvisando com a guitarra. Consorte? Isso, Renato Consorte. E a gente fez um espetáculo de improvisação de palhaço, mas aí eu já tinha ficado completamente capturado pela coisa do palhaço. Isso foi em 96, 97, por aí. Estava no último semestre da EAD. E aí não sai mais. Muito bem. Então, assim, até para afunilar essa pergunta, né? Quem são os teus mestres na palhaçaria? Quem você considera, pô, esse cara é um mestre, contribuiu aí para a tua formação e para o teu olhar para o palhaço que você tem hoje? A primeira foi a Quito, que foi essa pessoa que apresentou o palhaço para mim, com quem eu fiz as primeiras oficinas. Até hoje, a Quito é internamente para mim um mestre, um guia, assim, a Quito está muito presente. Então ela é definitiva na formação do meu palhaço e tal, assim. É uma coisa muito presente. E outros mestres, o Philippe Goulier, que eu fiz um curso com ele, também foi muito constitutivo, assim, do meu palhaço. E depois trabalhando, né, com os parceiros e tudo mais, eu tenho um ídolo que, para minha sorte, é meu parceiro de trabalho, para mim é o melhor palhaço que eu conheço, e é em quem eu me inspiro, eu sempre brinco, eu falo, quando eu crescer eu quero ser igual a você, que é o Palhaço Adão, que é o Paulo Federal que faz. Para mim é o suprassumo dos palhaços que eu conheço. E eu me inspiro muito nele. Mas então, isso daí eu já era palhaço, já conheci, mas você está mudando e o palhaço está mudando junto, né? E o Palhaço Adão, para mim, é uma referência. Então, de mestres, a Quito, o Philippe Goulier, e o Adão. Que legal. Quito, Philippe Goulier e Adão. Muito bem. E a história do nome do teu palhaço? Por que o Comendador? Cara, foi muito engraçado. Um dos primeiros espetáculos de palhaço que eu fiz foi com a Quito, de novo a Quito, que era... Ai, gente, como chamava ainda? A banda. A banda. Eram vários palhaços que resolveram formar uma banda e saíram numa turnê. E eu não fazia de palhaço, eu era o empresário que ia levar eles para a viagem. Que era o papel que a Quito fazia nos ensaios. É o branco que fica ali dando os estímulos para os palhaços, fica levantando a bola para os palhaços. Eu fazia esse espetáculo, foi o primeiro espetáculo de palhaço. Puxa, mas agora eu me perdi. Eu estou falando da banda. O que a gente... que você O nome do Comendador. Por que Comendador? Desculpa, isso mesmo. Estava fazendo a banda. E a banda viajava. Fez muito espetáculo viajando. A gente ficou umas férias indo todo final de semana para o Sesc Bertioga e tal. Acho até que foi no Sesc Bertioga. Será que foi? Não. Foi na Senalba, o sindicato de bibliotecários no litoral. Enfim. E o meu palhaço chamava Nelson. E aí, quando acabou o espetáculo, tinha umas crianças que estavam pedindo autógrafo e tal, sei lá. E aí veio um moleque assim pra mim e falou: Ô, Comendador! Eu falei, cara, que engraçado. Esse moleque tirou o Comendador. Você lembra a pessoa, Nelson com o Comendador? Ele não confundiu o nome, ele confundiu a pessoa, né? E eu adorei, eu achei que tinha tudo a ver comigo. Aí eu falei, cara, Comendador Nelson, puta, daí virou Comendador Nelson. Foi um moleque que me batizou, não sei quem é esse moleque, numa apresentação na Senalba. Engraçado. Gente, é um presente, né? Uma criança batizar o nosso palhaço é um presente, né? Sim, O Nelson vinha no curso com a Quito, onde eu conheci o palhaço e tal, tinha uma oficina que era de fazer figurativos de músicas. Então cada palhaço, cada ator escolhia uma música e apresentava um figurativo, que era dançar aquela música ou fazer. E eu sempre levava a música do Nelson Gonçalves. Aí por isso que aí o Nelson, olha, virou o palhaço Nelson. E aí quando veio o Comendador Nelson, aos poucos o Nelson foi ficando, e acabou, eu tô meio que, quando pergunto eu falo Comendador, eu falo Comendador Nelson. Que aos poucos eu fui me acomodando mais com o nome Comendador. E é muito interessante essa coisa de Comendador, né? Meu pai, ele entrou
um lance aí dos comendadores honorários do Brasil. E era engraçado porque eles tinham toda uma pompa, tudo, mas não era nada. Isso que é engraçado, né? Aham. Comendador não é nada. E é muito legal, porque tem uma coisa que Não, não é nada. E para não é palhaço eu nada. acho isso bárbaro, É, né? total, super legal. E também tinha a ver com uma certa formalidade, um certo jeito meu, assim. Eu É, achei que o moleque foi preciso, assim, sabe? que Sem querer ou legal. não. A Beth Barato. Dorgan costuma dizer que o nosso palhaço assim, não é o que a gente acha que ele é, o que a gente quer que ele seja, mas é o que os outros veem, né? E eu acho isso muito sábio da Beth Dorgan. E de repente esse garoto viu alguma coisa aí, né? Pois é. Puta, eu adoro a Beth, cara. Você falou da Beth Dorgan, eu acho ela demais, assim, uma palhaça incrível. Adoro ela. É uma irmã, assim. A Beth é muito querida mesmo. Essa- Uma coisa que eu ia te perguntar aqui, com relação a, assim, a ser palhaço, assim, ser artista no Brasil, né? Ator no Brasil já é difícil, né? Você fala que você é ator, a pessoa pergunta, mas que novela que você fez? Ator do que ator que você é? Que filme que você fez? Que eu não te vi na TV. Se você não aparece na mídia, você já não é nada, né? Então, quer dizer, o ator já é marginal. O palhaço mais marginal ainda. Quando você diz que é palhaço, as pessoas não te levam a sério, né? Você conta no teu livro a história da recepcionista lá do hotel, que você insiste em falar que é palhaço. Eu falo, não, vamos pôr artista, vamos pôr outra coisa, como é que eu vou pôr palhaço? Como é que você sente, de lá para cá, você sentiu que a coisa melhorou dessa história, que não melhorou? Como que você se sente, assim, com essa história, assim, compartilhando um pouquinho conosco aqui? Então, eu me senti assim, eu acabei descobrindo que tinha um universo de palhaço, né? E aí você vai se enturmando nesse universo de palhaço. Então você deixa de estar tão só, tão desamparado, porque você percebe que tem ali os seus colegas e tudo mais, né? É, e eu, sim, eu percebo que começou a ter muito curso de palhaço. Os cursos de palhaço são legais, as pessoas gostam de fazer. E o pessoal do jogador que tá, um monte de gente dando curso de palhaço. Tá? Dali a pouco tem um monte de palhaço. E não era tanto assim. Parece que teve meio que uma disseminação, assim, sabe? É, então isso é bacana, né? Aumentou as pessoas, mais gente fazendo, e quem faz se interessa. Então é enfim, um tema que ficou mais abrangente, tem mais gente curtindo e tudo mais. E isso acaba aumentando também as possibilidades de trabalho, porque aumentou a sua turma. Tem mais gente fazendo, tem mais gente interessada, tem mais curso sendo solicitado, tem mais saraus acontecendo. Então isso tudo dá uma adubada na história toda. Mas é tudo muito marginal, né? É aquele mundinho, né? É a bolha, né? Tem a bolha dos palhaços. Então ali tem aquele monte de gente, tem mais me parece que ainda é muito pouco. Por exemplo, na Rússia, palhaço é uma coisa muito, muito séria. Muito, assim, tem um palhaço que eu acho maravilhoso, que é o Slava Polunin, que é um palhaço russo. E ele veio fazer um show no Brasil. E aí eu fui comprar ingresso e a moça falou que naquela noite que eu ia comprar, não era o Slava, era um stand-in, porque o Putin o Slava ia fazer um espetáculo que o Putin ia assistir. E o Putin não queria ver com o stand-in. Os caras têm mais de um elenco, entendeu? E o Slava ficou. Quer dizer, o presidente da República é uma linguagem muito desenvolvida lá na Rússia. Tem um outro olhar. E eu acho que aqui ainda no Brasil tem um olhar muito viciado, assim, que palhaço é ser um cara animado, eu sempre fui super animado e tal. E aí, sabe, acha que. Ou então fala assim, eu quis ser palhaço nos Doutores da Alegria, mas cheguei lá, falaram que tinha que ser ator profissional. Aí meus amigos falaram, pô, nem para palhaço você serve. É como se para ser palhaço fosse fácil. Quando você fala nem para palhaço você serve, é porque palhaço não é nada, né? Então, eu estou ponderando que ao mesmo tempo que a coisa aumentou, porque tem mais gente fazendo, ainda é uma coisa muito pouco, não sei se valorizada, sei lá. Porque acho que talvez não tenha essa tradição. Porque esse exemplo aí que eu citei da Rússia, que eu não sabia, eu acabei descobrindo quando o Slava veio, a mulher falou, não, imagina lá na Rússia, imagina se o Putin vai ver sabendo que não é o Slava, que é um stand-in. Então eu percebi que era um acontecimento ali, assim, muito valorizado, sabe? E a gente ainda está longe disso, né? Talvez a gente nunca vai ser igual também, porque a Rússia tem toda uma coisa
dramática, uma coisa séria. Assim, né? Talvez o nosso espaço do palhaço seja outro, né? É verdade. Provavelmente é. Você sente que existe, inclusive, um certo preconceito dentro das artes cênicas mesmo, dos atores, né, de quem faz um teatro mais dramático, mais sério, com relação ao palhaço? Você que é ator também, né? Ator e palhaço, você sente algum apartheidzinho aí no meio? Olha, eu vou te falar uma coisa que vai parecer, né, contraditória, assim, mas eu acho que tem, e eu mesmo tenho. Eu mesmo tenho. É, porque eu tenho, ao mesmo tempo, eu tenho cuidado para falar isso para não parecer uma coisa elitista, prepotente, mas assim, eu tenho a impressão que isso que eu falei, que o cara fala, pô, nem para palhaço você serve, é uma sensação que existe de um modo geral. Então eu vejo muito trabalho de palhaço, claro, bicho, muito, tá, sei lá, primário, não sei dizer. Por isso que eu falei, aí você fica no lugar de censor, de dizer o que é palhaço e o que não é. Não quero me colocar nesse lugar. Mas não, eu olho assim e falo, que medo. Vamos ver. Tem uma coisa assim, sabe? É, talvez seja meio prepotente da minha parte, mas assim, é preconceituoso, como você perguntou. Mas eu vejo muita coisa legal. Vejo muita coisa legal. Mas tem, eu acho que tem esse preconceito de, pô, nem para palhaço você conseguiu ser. Eu acho que isso é bem esse olhar. Mas porque tem muito palhaço ruim, eu acho que a gente tem responsabilidade nisso. A gente tem responsabilidade nisso, sabe? O Philippe Goulier, que foi um dos mestres aí que eu indiquei como um dos meus nortes assim no trabalho de palhaço, no primeiro curso que eu fui fazer dele lá no espaço em São Paulo, que era o espaço da Quito, também, O ele... Nova Dança? Isso, o Nova Dança. O Nova Dança. Eu fiz um curso com a Kito lá no Nova Dança. Ah, que legal, demais aquele lugar, né? Muito, muito legal. Incrível. Então, e o Felipe Goulier deu o curso lá. E aí Sim. ele falou assim, meu, ser palhaço, assim, encontrar um palhaço bom é um ou outro, é muito difícil. Aqui nesse grupo vai ter um ou dois que vão ser bom palhaço. O resto- e depois eu comecei a pensar, falei, puxa vida, é verdade. Então eu acho que por causa de, e tem muito, né, tem uma pá, eu acho que a gente acaba contribuindo para essa visão. Mas também que se dane, a gente não tem que deixar de fazer por causa disso. Eu não estou querendo me colocar como um censor, tipo, ah, não, pelo amor de Deus, dizer o que Mas é, o eu que não acho é. muito importante colocar isso, né? Porque de verdade, eu senti dois momentos assim. Eu senti na década de 90, até com a Quito mesmo. Quer dizer, um aspecto muito positivo, porque ela trouxe esse conhecimento, né? Ela foi para a Europa, traz esse conhecimento para o Brasil. E eu acho que teve uma primeira febre de palhaço ali no começo da década de 90. Aí depois deu uma passada, e agora eu senti que também nos anos 2010 ali teve uma outra febre, né? E eu acho isso um pouco perigoso, porque eu vejo gente que vai lá e faz um curso com a Quito, por exemplo, e aí já sai dando curso, né? E como assim não há uma organização, porque, por exemplo, para você ser ator, se pede um DRT, se tem todo uma exigência ali, né? Como um ofício, uma organização, as guildas, né? Pensando no Renascimento, né? Para ser da comédia dell'arte, você tinha que ter uma aprovação da guilda, né? E o palhaço, durante um tempo, foi assim: ah, vai lá, o cara põe o nariz, faz uma graça, talvez é considerado. Então, eu te pergunto, o que você acha que é preciso para ser considerado um bom palhaço? Na tua opinião, a gente não está querendo assim, ser dono da verdade, né, mesmo? Mas na tua opinião, pela tua trajetória, teus 52 anos, né, assim, são 52 anos condensados ali de vida, de experiência, que é válido e a gente tem que reconhecer. Pela tua experiência, o que precisa? O cara quer ser um bom palhaço. Pergunta, Bolognese, eu quero ser um bom palhaço, o que eu faço? Puxa vida, eu vou responder dizendo assim, o que é preciso para ser um bom jogador de futebol? Puta, depende, por exemplo, tem um jogador que a principal qualidade dele é ser muito rápido. Então, tem outro que é um puta craque, cuja principal qualidade é ser muito inteligente. Tem outro que dá toque de calcanhar. Então tem muitas, entende? Então assim, quem vai ser palhaço? É... Não sei. Não sei. Porque tem muitas. Não, porque eu fico pensando, tem muitas atributos, né?
E eu não sei dizer qual é mais importante, assim, tem que ter disponibilidade e habilidade de alguma forma, de algum treinamento para o jogo, né? Para você poder estabelecer troca, poder estabelecer relação, né? O palhaço é pura relação, o palhaço sozinho não existe. Tanto com o parceiro, com a parceira, como com o público. Então tem que ter um treinamento, eu acho, para o jogo, e esse treinamento pode ser uma coisa inata. Essa abertura para o jogo, tudo mais. Tem que... Faz parte dessa abertura para o jogo, mas assim, tem que escutar, né? Tem que perceber os lugares, tem que... Sempre que eu dou curso de palhaço, a coisa que eu mais foco é na escuta. Porque eu vejo, às vezes, um trabalho muito ansioso de já querer fazer, de querer fazer as coisas. Então, assim, calma. Recebe, escuta no sentido mais amplo, não só da audição. Escuta o que está acontecendo, percebe o que está rolando, para você poder trocar, para você não ser invasivo. Então, mas eu estou falando atributos todos ligados ao jogo, né? Mas isso poderia ser também para o ator, para o improvisador, não só para o palhaço. Né? Para mim, o palhaço, eu não penso no palhaço necessariamente como alguém que faça rir, entendeu? Então, você não acha que o palhaço tem que ser engraçado? Não. Ou tem? Então, ele causa o riso, mas você não tem que necessariamente ser engraçado. Eu como palhaço, não me sinto comprometido com fazer rir. Sabe? Se as pessoas riram, eu acho que o meu dia foi bom. Não. Não, acho... É claro que é gostoso o riso. É bacana, foi uma delícia. Foi gostoso rir, é legal provocar o riso. Claro que sim. Mas o que eu quero, não quero dizer que eu não quero provocar, mas assim, eu não tenho compromisso. Não é assim, e hoje ninguém riu, então foi ruim. Não. Não tem... Porque isso é uma armadilha. Fazer rir pode parecer louco eu falar isso, mas é fácil. Começa a falar um monte de palavrão, tropeça, cai, vai em racismo, vai em preconceitos, fala da loira burra, do preto, do não sei o que. Isso é fácil, bicho. Fala cocô, fala palavrão, fala "Ei, caralho". As pessoas, né, fazer rir é fácil. Então, se você coloca como pressuposto da sua relação com a plateia fazer rir, é arriscado, porque você pode cair nessa armadilha, porque é fácil, né? E o fácil é atrativo, né? Então, eu estava dizendo do que precisaria para ser palhaço. Eu acho que tem que ter uma inquietação. Tem que ter uma inquietação com relação às coisas, com relação ao mundo, à vida, às pessoas, a tudo. Tem que ter... eu acho que é isso. Tem que ter um olhar de estranhamento para as coisas e uma inquietação. Eu acho que tem que ter isso. Olhar de estranhamento e inquietação. Porque pensando no nariz do palhaço, o olhar de estranhamento, né, isso aqui é só uma forma, eu sei que sim, mas é uma forma que se tiver preenchida é o espírito do palhaço, né? O cara tá... E a escuta, né? Tudo me afeta, eu estou aberto para receber as coisas, né? E estou aberto para... Eu adoro uma poesia do Fernando Pessoa, que eu devia saber decor, mas eu não sei, mas que ele fala que ele sabe, ele fala, eu sei dar pela novidade das coisas e me espantar com isso. Puxa vida, eu podia achar essa poesia. Que eu acho que é isso. Então, se tivesse que falar palhaço, o cara tem que ter uma inquietação, um olhar de estranhamento para as coisas. A Hélida está ouvindo aqui, ela vai pegar a poesia do Fernando Pessoa para que eu mande para você. Eu acho que é isso. Muito mais do que forma, do que fazer rir, ser descontraído. Tudo menos assim, ser bem-humorado, ser descontraído, tudo menos isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu sou tão engraçado lá em casa, eu sou o palhaço da família, eu queria ser palhaço. Não adianta só você ser o palhaço da família, porque o palhaço da família é super legal, pô, que legal, um cara astral, um cara bem-humorado. Mas para levar isso pro palco é diferente. Não adianta. Entendi, mesmo. A Beth, ela fala também, né? Inclusive, ela já esteve aqui conosco, e ela fala, né, que é olhar o mundo pela primeira vez, né? Que você olhando o mundo pela primeira vez. Aí veio a Lili, incrível, né? Aí veio a Lili Curcio, você deve conhecer a Lili Curcio também. Puxa vida, fazia parte do Seres da Luz, uma palhaça também incrível. E aí ela falou assim, ela me completou. Ela falou assim, olhar para as coisas, para o mundo, pela última vez. Não é a primeira, é a última vez que você está vendo.
Então, gente, já que é a última, eu tenho que olhar intenso, né? Então, olhar a primeira e a última ao mesmo tempo, achei o máximo. Essa coisa inquieta que você fala é muito É bom, isso, né? né? É isso Legal. aí, Eu acho exatamente. que isso é mais do que uma habilidade, né? É um potencial humano, eu acho, né? É um olhar para a vida, perspectiva de vida, quase Eu acho filosofia, que né? eu acho que é um estado do espírito, né? Estado de espírito. A palavra espírito, assim, é uma coisa estranha, mas eu acho que é um estado da alma, de espírito, um jeito de estar no mundo, um jeito de olhar para as coisas, né? Ai, a Elida Show. Posso ler a poesia? Deve, Que eu falo deve, que eu sim. sempre dou, que eu acho que tem a ver com qual que é, obrigado, Elida. É só esse primeiro bloco. Qual que é a essência, então, é isso aqui, ó. O meu olhar é nítido como um girassol. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. É isso, obrigado, Ana. Esse estado de, de se afetar, né, de olhar, né, e se afetar pelo que olha e olhar o novo de novo o tempo todo, né? Olhar por. É, eu tenho uma pesquisa, né? Eu fiz minha tese de doutorado na palhaçaria e na educação. E eu chamo isso de estado de infância, nesse Sim, olhar poético, né? A poiesis da infância, não a infância enquanto ser biológico, mas a infância enquanto experiência da vida humana, né? Geracional da vida humana. sim. Quem consegue atingir isso daí, eu acho que consegue ter uma sensibilidade outra. Eu acho que aí refina. Eu vou por aí, né? Mas você Mas teve a oportunidade de trabalhar também com os Doutores da Alegria, né? Num contexto também de muita sensibilidade. Então você trabalhou com o pessoal jogando no quintal, estado de jogo o tempo todo ali, com técnicas, mas também com muita presença, os Doutores da Alegria e nos Fantásticos Frenéticos, lá no é, hospício. Como que cara, é? Tem diferença eu- do palhaço em cada lugar desse? Como é que é nossa, isso? foi uma loucura. Sem querer fazer trocadilho, foi uma É um loucura no trocadilho. hospital psiquiátrico. Bom Cara, X. porque. Começou o jogando. Não, começou os Doutores da Alegria, depois veio jogando no quintal. Primeiro foi o espetáculo A Banda, aquele que eu falei. Depois teve os Doutores da Alegria. Aí dos Doutores da Alegria, o jogando no quintal. São diferentes. Não, eles não são diferentes, mas assim, são. A gente, em casa, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, é de um jeito, com o gerente do supermercado a gente é outro, com, a, com o patrão, sei lá, com o cobrar. A gente é outro o tempo todo. Então, assim, nos Doutores da Alegria era um estado diferente do estado do jogando no quintal, mas tem uma essência que é essa, do olhar de estranhamento, da presença, falar que aquela está em todas, isso aí está em todas, né? Mas você vai modulando em função da circunstância, né? Você tá trabalhando no hospital, numa UTI, com 5 crianças sedadas. É muito diferente de você estar no jogando no quintal e o cara falando improvisação de 10 segundos, foi? É quase o oposto. Mas está, né, a demanda é Explosão, né? oposta. Mas o estado, quem tem que estar lá respondendo aquilo ali é o seu palhaço e tudo mais. Então, ele tem estado diferente. Do hospital tem uma coisa de produção, né? Você visita um hospital, você faz 20, 30, 40, dependendo do dia, 50 interações, né? É uma produção ali sem parar, né? Isso traz uma característica assim, para o trabalho que, que torna diferente do trabalho, sei lá, de trabalho de um espetáculo de 1 hora de improvisação ali no palco. Mas ambos têm o seu aspecto muito específico e que é prazeroso pra caramba. Lá nos Doutores, você tinha era muito rápido as trocas assim de um quarto para o outro, de um encontro para o outro, sabe? Era tudo muito uma coisa mais e que você tem que estar ali disponível, né? Porque você está lá no hospital, né? Não dá para você estar moscando no hospital, porque as emoções são fortes, as pessoas estão vivendo situações importantes nas suas vidas. Você tem um estado de cuidado e assim
E você tem que estar ligado. Eu lembro um dia, logo no começo do meu trabalho, fiquei brincando lá com uma criança, mó tempo, pega aqui, pega ali no moleque, achando o máximo, pô, tô indo super bem, eu sou bom nesse trabalho. Fechamos a porta do quarto, estava lá, isolamento de contato. Pô, eu entrei sem ler aquilo e fiquei tocando no moleque. Então, aí você vai aprendendo. Então, você percebe o estado que você tem que estar? Brincando, mas, cara, ligado, pegando as observações, é um lugar de saúde, né? Não é só para mim, é para as pessoas também. Então, eu fiquei jogando um dia um negócio para o moleque pegar e tal, e depois, na outra visita, a mãe falou que o moleque ficou mal, porque ele estava todo, com aquelas coisas de soro aqui, e tinha que ficar levantando o braço. Coisa, meu, tudo uma bola fora, né? Então, à medida que você vai aprendendo, você começa a não fazer mais isso, né? Mas para você não fazer mais isso, você percebe, é um estado de um cuidado, é um estado profissional diferente de quando você está lá jogando no quintal, por exemplo, chutando o pau da barraca. E está lá para fazer isso, né? Está lá para apresentar na empresa e pular na piscina onde não é para pular, pegar a jarra do presidente, tomar e devolver. Você faz, né? No hospital é o oposto, não tem muito para isso, né? E eu comecei falando do hospital psiquiátrico, que foi uma experiência muito, O muito pessoal dos estudos forte. palhacísticos está te perguntando aqui como é que é trabalhar, né? Eles querem que você fale um pouquinho. Tem uma Como pergunta é aqui que para é? você. Como é que é trabalhar onde? No hospital? No hospital psiquiátrico, porque Ah, então isso no é uma hospital coisa que psiquiátrico. é novidade aqui. Geralmente se fala do hospital convencional, mas não fala do. Foi um amigo meu, que agora virou um grande amigo meu, eu sou padrinho das filhas dele e tal, que é psiquiatra e que ele queria levar o trabalho de palhaço para o hospital psiquiátrico. E aí nós fomos primeiro, como sem máscara, fui, né, ele de médico, porque ele atendia mesmo no hospital. E eu normal, assim, para conhecer o hospital e tudo mais. E, meu, eu fiquei muito impressionado e encantado com aquilo, assim. Foi uma... Ó, vou contar um encontro. Eu passei a manhã lá com ele. Aí ele falou assim, ó, nós vamos entrar agora na ala, que é a ala dos doentes mais... Não, antes dessa, vamos na ala dos queimados. Um cara lá que pegou e sentou numa fogueira, porque não queria... Estava internado lá na ala psiquiátrica, mas na ala dos queimados. Tá, fui ver o moleque. Aí saímos de lá e ele falou, agora nós vamos entrar na ala dos pacientes mais críticos, mais graves. Tá, beleza. Aí abriu a porta, entramos... Aí tinha um quarto, a porta abriu, saiu um cara assim na cadeira de rodas, tudo branco assim, olhou pra gente, deu ré na cadeira, entrou e fechou a porta. Tuf. Cena de filme, já falei, uau. E aí chegou uma moça branca, com a pele branca, toda descabelada assim, né? Chegou na cara do Fred, que é esse meu amigo, parou muito perto da cara dele assim, olhando pra ele. Aí pegou a mão e começou a não passar nele, mas passar em volta dele assim, e ficar assim, o fogo queima, o fogo queima. E saiu. Eu falei, gente, a gente tá vindo lá dos queimados, que porra é essa? Aí nós saímos, e essa moça toda desgrenhada. Aí nós saímos de lá, né? Acabamos o passeio, e o Fred, e aí, Nandão? Eu falei, nossa, cara, é uma impressão forte e tal, né? Mas vou te dizer uma coisa maluca. Lembra aquela moça que passou a mão em torno de você e falou que o fogo queima? Ele falou, lembra, que experiência louca. Eu falei, é muito louco, mas o que eu queria te dizer é outra coisa. Aí eu tô meio apaixonado por ela, eu queria voltar lá. Queria ver ela de novo. Aí ele falou, Nando, sabe por que ela está internada? Entre outras coisas. Não por isso, mas assim, ela tem uma libido absolutamente descontrolada. Ela acabou de passar por uma cirurgia plástica de reconstituição da vagina, de tanto que ela se masturbava. E, cara, causou isso em mim. Eu falei, eu tô apaixonado. Sim, eu brinquei, tô apaixonado. Claro que eu não assim, mas eu queria voltar pra. Eu tô interessado nela. Olha que louco, Fred. E ele falou, cara, mas ela tem uma libido forte. Então, eram pessoas muito fortes, né, cara? Esse foi o primeiro dia. Aí depois eu fui de palhaço. Ah, legal, beleza, vamos fazer o trabalho. Aí muda tudo. De palhaço a relação é outra. E o que é muito legal é que você acaba tendo uma função terapêutica ali. Não era a nossa proposta, mas acaba tendo. Porque todos esses internos de hospitais psiquiátricos estão muito desempoderados, né? Eles estão no hospital, internados, tomando remédio, eles ficam tudo meio assim por causa dos remédios, que vai deixando eles mais parados, aquela coisa toda, um horror e tal. E aí chega uma figura que é abaixo deles. Ah, que bom. E eu, além disso, ainda caminhava com a bengala. Eu já estou pela cadeira, mas eu ainda caminhava com a bengala. Então, além de tudo fisicamente, então eu lembro que tinha um hospital que a gente ia, e a gente ia almoçar e tinha uma escadaria. E um dos internos me ajudava, segurava a minha escada, me segurava no braço.
Aí o Fred falou, Nando, você não imagina, cara, o que é terapêutico isso? Um cara que totalmente desempoderado, totalmente largado aqui, e ele te ajuda de verdade, e ele sabe que ele é útil. Mas não era só isso. O que, que a gente fazia lá? Né? Pode ser, o que, que você ia lá fazer? Tem a ver com isso que eu estava falando para você da escuta. A nossa proposta era chegar lá e nos relacionarmos. Como que isso ia acontecer, a gente não tinha a menor ideia. Está aberto para o jogo e para a escuta, aquilo tudo que eu falei no começo. Jogo, escuta, olhar de novidade para tudo. E a gente chegava no hospital, vamos ver o que vai acontecer. Muitas vezes aconteciam coisas gigantescas, outro dia coisas muito pequenas, mas muito intensas, fortes. Conversava muito com os caras. Sentava, vinha, aí já vinham, tinha uns que não gostavam muito da gente, mas a maioria gostava. Aí vinha, sentava, conversava, uns iam cantar. Eram relacionamentos muito legais. Interessante. Sabe que essa coisa de você falar, né, deles já serem desempoderados, já serem ali os excluídos, né? Quando eu dava um curso em São Paulo, de palhaçaria, tal, de formação de palhaço, uma vez a gente falou, vamos fazer uma saída, fomos para o Parque do Ibirapuera. E eu levei eles caracterizados, maquiados, já estava assim, um curso bem adiantado, já fazia um ano acho que eu estava com esse grupo. E a gente foi dar uma volta no Ibirapuera. E aí um pessoal que estava assistindo, viu a gente passeando, vieram dois rapazes falar comigo, que bonito esse trabalho que você faz. Eu falei, muito obrigado. Não, você pegar esse pessoal deficiente mental, vestir de palhaço e deixar eles andarem por aqui, eu achei aquilo, falei, tudo bem, né? Para mim foi quase elogio, falei, porque eu quero essa coisa, é fora Claro. mesmo, né? E quando a gente estava entrando, depois que a gente conseguiu uma espécie de uma van para nos levar, nós éramos acho que 14, então a gente conseguiu uma van para levar. Na hora que eu estava entrando na van, veio gente falar, de que lugar que eles são? Falei, como assim? Não, casa assim, tipo casa André Luiz, né? Onde acolhe deficientes. Na mesma saída, duas vezes eles vieram falar. Mas para mim foi muito elogio. Até É. a Luana, acho que ela estava junto. Para mim foi um elogio. Eu acho que é isso que é interessante, porque parece que a gente fica no mesmo lugar, assim, né? E com criança também, né? O palhaço conversa ali com a criança. Então, eu imagino que esse trabalho me deu vontade de fazer, Fernando. Vontade de falar, ir lá Mas e ver o que é. para mim foi um processo assim. No começo era um encantamento total e eu tinha uma visão romântica de achar que eles eram seres mais livres, tudo mais. E aí depois eu fui sacando que esse era um olhar romântico que na verdade não era bem assim. Os caras ali tinha muito sofrimento, porque eu entrava e saía. Eu ia lá às 8 da manhã, saía meio-dia, 1 da tarde. Eu não só entrava e saía no lugar físico, mas naquele estado. E eles estavam lá o tempo todo, assim, né? E aí eu lembro, num dos primeiros dias, estou lá passando com o Fred, e aí tá tendo um atendimento numa sala, a moça sai do atendimento e fala, entrega um papel para mim e fala assim, ai, telefona para essa pessoa, fala que me tira daqui, não tem que me tirar daqui, não sei o que. Aí, quando a gente foi se trocado, eu falei, puta, Fred, eu acho que eu vou ligar para essa pessoa. Nando, você não pode entrar nessa, cara. Todo mundo que está aqui fala isso, que está internado, mas que não era para estar aqui. E eu fiquei querendo ligar. Ele falou, não, não é assim. Aqui todo mundo fala isso, entendeu? É, então eu comecei a tomar contato com o sofrimento da coisa toda. Eu lembro também uma vez que estava tendo, eles faziam uma rádio, e aí tinha um senhorzinho que ele sempre cantava The Winner Takes It All. E é engraçado ele cantar The Winner Takes It All, estando num hospital psiquiátrico, né? Todo, enfim. E ele começou a cantar e um dos caras que estava do meu lado abaixou a cabeça, um dos internos baixou a cabeça e falou assim, cara, como que eu vim parar nesse lugar? Aí eu falei, uau, eu vi o pesadelo daquele menino, entendeu? Dele falar, cara, como eu vim parar nesse lugar? Aí eu falei, nossa, aqui tem muito sofrimento. Aí mudou um pouco o meu olhar, sabe? Antes era um olhar mais, pô, que legal, os caras são super livres, olha só, eles são presos em convenções, tudo mais. Mas é mais do que isso. Tem É sofrimento, verdade. tem sofrimento. É. A gente precisa ter essa resignação de saber que a gente não consegue fazer tudo e generosidade, né? De emprestar um momento, né? Porque a gente não vai resolver a vida do sujeito. Mas sim, e pelo menos no momento ele sentir um pouquinho mais de dignidade, talvez a gente salvou aquele momento, né? Então, Aquele mas momento você da vida do sabe, sujeito. não, eu concordo, mas você sabe que não era o nosso intuito. A gente não tinha nenhuma proposta clínica com o trabalho. Era uma curiosidade que eu tinha de como é que será que é colocar esse bicho aqui, o palhaço, em contato com o louco. Como é que vai ser esse encontro? A minha curiosidade era essa.
era uma investigação que me instigava muito pensando artisticamente, assim, porque para mim, isso que eu falei, o palhaço é encontro. Como é que é o palhaço encontrando com um desses caras internados? O que acontece, né? Era um pouco isso que me instigava. Embora o Fred, como era psiquiatra, ele tinha esse olhar para a questão clínica também. E ele falava, pô, isso é bom, mas a gente não perseguia aquilo, entendeu? Não era o nosso objetivo isso daí. Mas, Entendi. claro, acontecia. Entendi. Aproveitando um pouquinho, você falou bastante coisa assim de possibilidade, né, que o palhaço precisa desenvolver para ser um bom palhaço. Nós estamos aqui no Grupo Meu Clown produzindo um livro como se fosse um pequeno léxico sobre palhaçaria. Eu vi isso até numa necessidade, né, enquanto pesquisador também, às vezes a gente vai buscar em obras, a gente às vezes quer um conceito e tem que buscar muitas obras para ver se a gente tira um pedaço. E como o Pavy, não sei se você deve lembrar do Pavy, né, nos estudos sobre teatro, que ele faz um dicionário de teatro, se fosse fazer um dicionário, né, a gente colocou o nome aqui, Palhaço de A a Z. Qual é o verbete que você acha que não pode faltar nesse dicionário, nesse léxico sobre palhaçaria? Uma contribuição do Bolonhese, Sim, qual que tô seria? pensando, não, eu estou pensando em duas, eu quero pensar qual que eu vou falar. Como é que eu falo o palhaço é um ser, não é inadaptar, inadequado. Inadequação. Eu tava aqui, Inadequação. é, eu acho Muito que bom. é. Perfeito. Estou te perguntando aqui, Nando, provavelmente acho que deve ter lido teu livro que você fala ali. Qual é o teu superpoder que você queria ter? Perguntando aqui. Cara, meu superpoder É, é. Nossa, é tão engraçado porque eu realmente não é superpoder, eu não vejo nenhum. Talvez. é, Nossa, superpoder é até intimidativo. Puta, eu não tenho superpoder. É, Então, mas é que talvez seja de desdramatizar as coisas. De perfeito. desdramatizar, assim, que tem a ver com uma certa percepção da própria desimportância, entendeu? E Entendi. isso Vou agora lá, acho que voltou. voltou. Eu não estava te Eu vendo, quer acho que dizer, o superpoder eu te via, congelou. mas congelado. Aqui também congelou. Falamos de superpoder, assim saiu faíscas. É, Mas gostei, de desdramatizar as coisas. desdramatizar Gostei. as coisas. Eu fico achando que a gente complica tudo muitas coisas, sabe? Vê dificuldade em muita coisa e vai, cara, pode ser mais, pode ser menos, né? Ou mais, né? É, Mais fácil. eu tô assistindo um documentário sobre o universo, tal, lá na Netflix, e aí eu estava vendo ali como foi a formação dos planetas e tal, e como a Terra está num momento bom, mas dali a pouco vem uma tempestade solar, dali a pouco vem um cometa, que a gente é muito frágil aqui e a gente não é nada. E aí lembro de você contando a tua experiência na boca do vulcão ali, né? De se sentir tão pequeno, né? Se a gente percebesse isso, que realmente acho que é dar muita importância para uma coisa que a gente não é nada, a gente é pó nesse universo, né? Se a gente tivesse essa percepção, eu acho que a gente É, evitaria muito sofrimento, né? sim, eu acho, assim, um pouco de uma. É gozado que esse olhar para mim é um pouco fruto de uma desilusão. Eu lembro, puto, eu era moleque, eu fui assistir um festival de inverno em Campos do Jordão, devia ter 13 anos, 12 anos. E eu perguntei para meus pais qual que é o sentido da vida. Aquela perguntinha Ai, básica que todo mundo faz numa época da vida.
E aí eu passei a vida com essa pergunta na minha cabeça até chegar a resposta que não tem sentido, bicho. Se vira aí, você que vai dar sentido para isso aí. E aí, isso me torna as coisas um pouco menos solenes. É, tem um sim, não, é a gente que faz, é aqui com a gente, bicho, é só isso. Estamos aqui perdidos, né? São 7 bilhões de cara perdido aqui, não tem Deus, esquece lá disso, não tem sentido, somos nós aqui. Vamos dar sentido, cada um dá o sentido para sua vida e tal, mas não tem muita solenidade. Se aceitar como um acaso bioquímico, no primeiro momento é assustador, mas depois é libertador. Não tem Deus te olhando e te classificando e te. Aqui está errado, não devia ter feito isso, culpa, culpa, culpa. E aquilo, mas não tem tudo isso. Sabe? É um fenômeno bioquímico. Isso no primeiro momento me causava um desespero, tanto é que eu fiz o espetáculo Desabafo do meu palhaço, era por causa disso. E hoje em dia me dá liberdade. Fala, que bom. É só um fenômeno bioquímico, daqui a pouco acaba. Então aproveita que está acabando, bicho. Vamos lá. Muito bem. Você disse logo no começo, né, que você achava que o artista era marginal. Depois falou, eu mudei de ideia. Tem alguém aqui que está acompanhando a gente desde o começo, olha que bom. E está perguntando, por que você mudou de ideia? O que te fez mudar Porque de ideia? Do artista ser o marginal e hoje não é muito mais isso. é a mesma coisa da visão romântica do louco, uma visão artística, uma visão romântica do artista, que é um cara que é contracorrente, que está fora dos padrões, que está fora das exigências. O palhaço é um pouco mais isso, o palhaço é um pouco mais nesse sentido marginal, mas o artista em si, não, o artista está muito dentro do status quo, está muito dentro do modelão de produção, do modelão de espetáculo. A gente não é marginal. Então a gente faz parte, temos preço, tem o business, tem o showbiz. Estamos totalmente inserido nisso aí. Entendi. Aqui o Entendeu? pessoal da Ciatrinos está dizendo que está lendo o seu livro pela terceira vez, Uau, que que legal. está amando, Que agradecendo legal. pela tua obra. Vamos fazer uma Obrigado. propagandazinha aqui, ó. Isso. Na Palhaço boca a do Boca do Vulcão, da editora Grua. Está vendo nas livrarias pela internet, né? Pelo próprio site da Grua, editora Grua. E todas as livrarias pela internet tem. Foi muito gostoso escrever o livro. Muito bem. E muito gostoso de ler também. Muito Ah, gostoso que de bom. ler. Fico feliz. Eu quero. A gente está chegando aqui no final. Eu quero É te rápido, né? fazer. É rapidinho, quando o papo é bom. É. Eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os palhaços que estiveram aqui, os palhaços e palhaças. A gente já teve aqui palhaços tão bacanas. A gente teve aqui o João Artigos, lá do Anjos do Picadeiro, a Beth Dorgan, Silvia Leblon, Pô, olha, Dagoberto Tebas, Feliz, um Cláudio pessoal Tebas. bacana. Tenho até medo de ficar falando o nome aqui e deixar alguém de lado. E agora, coroando com você aqui também, que bom. E a gente tem uma pergunta que a gente faz sempre. Se o palhaço, né, se o comendador encontrasse com o presidente, o que você acha que ele faria ou diria? Congelou de novo? Ah, não. Não, não, eu que estou aqui, eu estou assim, putz, cara. É, Essa é de congelar mesmo, né? nossa, meu. Cara, eu acho que ia botar o dedo na cara dele, meu. Ia botar o dedo na cara dele e falar, meu, o que você pensa, cara? O que você tem na cabeça, meu? Sai desse seu mundinho pequeno que você está vivendo aí, ei, deixa de ser ridículo, cara. Esse golpezinho militar que você quer dar, sujeito ridículo que é você. Respeita as pessoas, cara, respeita as mulheres, respeita os gays, me respeita, cara. Qual que é? O que você acha? Que você. Não sou um otário, não, cara. Eu ia pro pau com ele. Comendador mesmo, sou comendador, meu filho. E aí? O que é? Meu? Você tem na cabeça, cara. Sabe? É uma Puta, coisa pede pra de ir no louco. banheiro e some, meu. Ia ficar muito puto com ele. Muito bom, muito bom. Você precisa ver o que cada um tem falado, tem sido divertido ver ali, porque aí parece o palhaço da pessoa, né? Muito bom, muito bom.
E você, só para a gente fechando aqui, você pretende voltar a fazer o palhaço, além da sua... se fosse fácil, não... Como é que é? Se fosse... Se fosse fácil, não teria graça. Se fosse fácil, não teria graça? Além disso, porque eu penso, não sei, né, que como o palhaço ele não tem esse compromisso com o apolíneo, com nada disso, posso fazer com a cadeira de roda, com a bengala? Você não pretende voltar a fazer palhaço, assim, só o palhaço mesmo? Então, eu estou fazendo. Eu fiz o ano passado, eu fiz com os Palapatões, com o Hugo e com o Raul, um espetáculo que chamava A Cabeça de Yorick, que era um texto e direção do Hugo Pozzolo. E eu fazia de cadeira de roda, espetáculo de palhaço, nós três, eu, Hugo e o Raul. Fazia de cadeira de roda, foi A Cabeça de Yorick. O ano antes eu fiz, aí não era de palhaço, era o Rei da Vela. Aí eu fiz de palhaço o espetáculo Obstáculos, direção do Caco Matos, de cadeira de roda. Legal. De cadeira de roda não, o Obstáculos eu fazia com a bengala canadense. Fiz um com a Lu Lopes, palhaça rubra, que eu estava de cadeira de rodas. O Se Fosse Fácil Não Teria Graça fica correndo em paralelo de tudo isso. Ele está há 7 anos em cartaz. Mas eu não estou fazendo só ele, entendeu? Então teve o Desmiolações com a Lu, o Obstáculos, esse que o Caco Matos, esses dois com os Palapatões, aí tem Saraus, coisas assim, tá? Ele foi de bengalinha para bengala canadense, para cadeira de roda e funciona na boa. Muito bem. Então, assim que voltar tudo, nos avise. E a gente está pretendendo fazer, assim, uma celebração. Quando acabar esse distanciamento, né, a gente tiver vacina, tiver possibilidade de estar junto novamente, a gente do Meu Clown quer fazer uma espécie de um cabaré de comemoração de tudo isso. Então, todos os palhaços e palhaças que estão fazendo as lives, a gente está convidando. Então, eu queria te convidar. Aí você pensa se você pode, e aí para a gente celebrar. E a gente quer fazer lá no Teatro dos Palapatões essa celebração. Enorme prazer, pô, fico super feliz com o convite. Claro, faço questão de participar. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. A gente quer reunir todo mundo, todo esse povo aí da resistência, da palhaçaria. Enorme privilégio, pô, vou amar. Muito obrigado. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Assim que soubermos quando, porque a gente não tem data ainda, né? Quando souber quando, aí eu vou avisando, eu vou voltando avisando a todos e todas. Vai chegar esse dia. Vai chegar, tem que chegar. Tem que chegar. Gente, olha, Nando, muito obrigado mesmo. Dá o seu comercial aí, porque você hoje tem, não tem? Tem. Eu fiz a versão online do espetáculo Se Fosse Fácil, Não Teria Graça, em 4 capítulos. Quartas, quintas, sextas e sábados. No Facebook, no Instagram e no YouTube. Todos, Face, Insta, YouTube, /Nando Bolonhesa. E então eu queria pedir para as pessoas entrarem lá para assistir o espetáculo, se inscreve no canal, porque eu estou sacando que o trabalho agora vai ter que ser na internet. Então eu já estou com novos conteúdos na cabeça. Semana que vem já vão estrear 2 novos conteúdos, que eu ainda não vou falar qual que é, porque nós estamos só fechando, burilando o finalzinho. Mas essa é a última semana do Se Fosse Fácil Não Teria Graça. Quando você souber, nos avise, mande mensagem aqui para a gente divulgar também. Mais uma vez aqui, leia o livro, assistam o espetáculo, ouçam o CD. É isso. Muito obrigado, querido. Quer falar mais alguma coisa para o povo? Não, eu agradeço muito a você pelo convite, pela confiança de me chamar aqui. Pô, eu adorei, para mim um grande prazer, muito bacana. Oba, um copo d'água. Obrigado. E acho a propaganda que eu queria fazer eu já fiz, do espetáculo e das redes, das 3 redes. Tem um outro livro. Eu escrevi um outro livro que chama Legítima Defesa, que é um espetáculo de teatro. Perfeito. É uma peça de teatro. É um espetáculo legal. Pra gente algum link, alguma coisa assim, que a gente coloca junto, que a gente vai deixar gravados aqui no IGTV. Eba, eu mando sim. Mando sim. Muito obrigado. Se prepara, porque daqui a pouco tem espetáculo aí com você. Daqui a pouquinho, né? O povo que tá aqui vai para lá depois. A gente vai mudar o estúdio aqui. Vamos para lá, vamos lá assistir. Vamos para lá, isso aí. Eba, continua, é muito legal, gente, é muito legal. O único risco que você corre é de assistir o primeiro e ficar querendo ver o outro, chegar até sábado com ele. Você sabe que foi uma delícia ficar criando esses ganchos. Como é que eu ia acabar cada capítulo? Uma delícia fazer. Cena dos próximos capítulos, uma delícia. Foi muito bom. Parabéns. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.
Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado para quem ficou conosco até esse momento. Se lembrando que lá no Meu Clown a gente tem outro